acho que eu vou começar fazendo a minha introdução e da Impulso para respeitar o tempo aqui de todo mundo. Obrigado também pela pontualidade, sempre importante estarmos aqui todos no horário. Já temos quase 50 pessoas, apesar de ter acabado de dar 4 horas aí. Bom, então, como também já tivemos a oportunidade de fazer um pequeno briefing aí com o Edinho, essa parte ele já conhece. Eu sou o João, sou diretor executivo da Impulso Gov. E a Impulso é uma organização que trabalha na área de saúde pública e, em especial, com dados e tecnologia para ajudar governos a tornar o SUS cada vez mais eficiente e robusto. E nos últimos 13 meses agora, um pouquinho mais de um ano, esse trabalho essencialmente se concentrou em apoiar governos municipais e estaduais na resposta à pandemia, a Covid-19, que foi, e infelizmente ainda é, a maior emergência sanitária que a gente tem no país nesse momento e na nossa história até. O objetivo de hoje é basicamente facilitar uma troca de experiências entre gestores municipais sobre os principais desafios e aprendizados na implementação de medidas restritivas e na gestão da pandemia como um todo. O intuito e a razão pela qual a gente organizou esse evento é basicamente entender quais fatores estão por trás da tomada de decisão, dessa difícil e aí já bem popular decisão de abrir ou fechar mais as atividades econômicas de uma determinada cidade e na gestão da epidemia como um todo, e inclusive entrar em aspectos mais detalhados mesmo, de planejamento, de negociação, de comunicação e fiscalização desse tipo de medida que está envolvida na gestão da pandemia. Então, antes de apresentar os nossos participantes, eu queria falar um pouquinho mais da dinâmica também. A gente vai ter uma duração de 1 hora, buscamos terminar bem pontualmente, às 5 da tarde, hoje. E como que vai funcionar? Eu vou muito rapidamente contextualizar um pouquinho mais sobre a Impulso, o movimento Abril pela Vida e como que a gente teve a ideia de organizar esse evento, que juntou hoje aí o prefeito Alexandre Calil e o prefeito Edinho. E depois eu já vou partir para perguntas. E essas perguntas, elas são basicamente formulações da equipe da Impulso com base naquilo que veio no formulário de inscrição de quem se manifestou interesse em participar desse evento. Então, eu estava comentando com o prefeito Calil mais alguns minutos atrás, a gente teve mais ou menos 60 pessoas inscritas pelo formulário, a maioria delas enviou perguntas, então a gente tem aí um número bastante grande de perguntas que a gente agrupou e combinou para garantir que a gente consegue cobrir tudo por aqui. E além disso, a gente disponibilizou o link diretamente para essa sala aqui do Zoom hoje mais cedo, então a gente pode ter um número um pouco maior de pessoas também, porque nem todo mundo que está aqui necessariamente se inscreveu. Mas basicamente a dinâmica vai ser baseada nessas perguntas, e aí se houver tempo ainda, a gente tiver conseguido cobrir todas elas, a gente vai combinar com perguntas no chat aqui, de quem está participando aqui hoje, vou poder mandar perguntas pelo chat. Por fim, queria também ressaltar que a ideia, e aí eu vou repetir isso quando o Edinho chegar, porque é importante, mas eu queria tentar deixar a dinâmica e o clima o mais conversacional possível. Então, se tiver perguntas em cima de outra pergunta ou algum esclarecimento que eu achar importante para quem está aqui, vou fazer interrupções quando for necessário e conversar mesmo, para não ficar uma coisa apenas expositiva por parte de vocês, prefeitos. Prefeito Calil, se tem alguma dúvida, algo que não tenha ficado claro, ou posso já partir para as apresentações? Fique à vontade. Beleza. Então tá bom. Acho que na verdade eu vou fazer uma inversão. Vou falar um pouquinho, fazer a parte de contar da Impulso do Abril pela Vida agora, e aí eu vou passar para a apresentação dos prefeitos, inclusive para o Edinho poder chegar por aqui. E você vai avisando a gente, Lu, por favor, sobre a presença dele? Boa, obrigado. Então tá bom. Então, para quem não conhece a Impulso, como eu comentei, a gente tem ajudado governos no combate à pandemia usando dados desde que ela começou. E esse ano especificamente, no ano de 2021, a gente olhou com muito foco para o tema da vacinação, de um lado, e do outro para a aceleração da pandemia, que a gente infelizmente verificou aí nos últimos meses no Brasil. E ao fazer essa análise dessas duas dimensões, de um lado a vacina e do outro lado o vírus, a gente reuniu especialistas na área de saúde pública e de economia, e no dia 1º de abril lançamos o movimento Abril pela Vida. Esse movimento tem o apoio aí de 45 especialistas, e nesse momento ele já foi endossado, aí já foi assinado virtualmente por mais de 100 mil pessoas, e ele essencialmente é um movimento que
discute a importância e a necessidade de medidas mais rígidas de distanciamento social, inclusive do chamado lockdown, em todos os lugares do Brasil onde o sistema de saúde basicamente já entrou em colapso, e ressalta a importância de ter medidas econômicas junto com essa medida de lockdown para tornar factível e viável, de fato, essa implementação. Né? E o que a gente percebeu nos últimos dias e semanas, na verdade, desde o lançamento desse movimento, foi que existem desafios muito reais, muito prementes, tanto no nível municipal quanto estadual e federal de outra ordem, relacionados a essas medidas restritivas. E um dos desafios que a gente percebe é que existe esse custo econômico muito grande, então não é trivial, não é simples você tomar decisões mais restritivas do que a gente já tem visto até aqui no Brasil, e tem muito a ser considerado por prefeitos, e por isso eles aqui hoje, né, quando tem que tomar esse tipo de decisão e saber quando e o que decretar na sua cidade em termos de medidas de distanciamento e gestão da pandemia de forma mais geral. A gente conversou com organizações que representam múltiplos governos ao mesmo tempo, entre elas o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, a FNP, Frente Nacional dos Prefeitos, Consórcio do Nordeste, que reúne aí os 9 governos estaduais do Nordeste. Em todos eles foi unânime esse diagnóstico, de um lado, né, da falta que faz uma coordenação nacional mais presente, que dê diretrizes direto de Brasília para os estados e municípios, e do outro lado a questão de, na ausência disso, como que o que é possível governadores e prefeitos fazerem. Todos eles mencionaram que quanto mais restritivas as medidas, maior o impacto econômico que elas têm e como é difícil equacionar esse balanço no dia a dia nas cidades brasileiras. Né? Em tempo, hoje em dia, né, nesse evento de hoje, a gente quer focar na gestão municipal, por isso a presença do prefeito Alexandre Calil e do prefeito de Araraquara. E queria também deixar em primeira mão aqui para vocês, isso ainda não é público, mas a gente vai ter um evento similar a esse em termos de estrutura, mas em nível estadual, na semana que vem, nesse mesmo horário, na terça-feira, às 4 horas da tarde, com representantes de governos estaduais. E os estados que estarão representados vão ser o Rio Grande do Sul e o Maranhão. Então, o governador Eduardo Leite e o governador Flávio Dino vão estar com a gente em um espaço similar a esse, mas discutindo medidas a nível estadual e não municipal, como é o nosso foco de hoje. Né? Eu vou começar aqui a fazer a apresentação do prefeito Alexandre Calil, e quando o prefeito Edinho conseguir chegar ao nosso evento, eu faço a apresentação dele e algumas perguntas para ele, para a gente não perder tempo aqui, tá bom? Então, vou começar por aqui. Prefeito, prefeito Calil, muito obrigado por aceitar nosso convite, antes de mais nada. A gente sabe, pelo nosso trabalho aqui na Impulso, que talvez não tenha tido um período mais conturbado na vida dos gestores públicos na história do que esse. Então, sabemos que vocês estão tendo que tomar decisões muito, muito difíceis todos os dias e que cada minuto vale muito. Então, obrigadíssimo pela sua presença e pelo aceite no nosso evento. E eu queria fazer uma pergunta sobre o momento atual em Belo Horizonte e essa discussão, inclusive, com o tal do termo, né, lockdown em BH. Então, a gente observou que existe um pedido feito por professores da UFMG e também foi uma carta, né, feita pelos vereadores, direcionada à prefeitura, pedindo e pressionando, basicamente, para que medidas mais duras sejam adotadas, inclusive o chamado lockdown. Como que tem sido a sua avaliação da situação da cidade nos últimos meses e nesse momento em particular, e a sua tomada de decisão em relação a tomar medidas mais ou menos restritivas de acordo com o momento atual? Então, em particular, agora, como você está vendo isso e quais são os próximos passos que você imagina para a cidade? Bom, João, eu não sei se todos no Brasil sabem, mas Belo Horizonte começa a reabertura gradual a partir de quinta-feira, né? Nós estamos fechados desde 3 de março. Então, foi um fechamento muito duro, mas muito dentro de um critério particular criado pela Prefeitura de Belo Horizonte, haja visto que não houve uma ação governamental estadual e a federal, todos já sabem, a respeito da gravidade do que estaria vindo. Nós fomos a primeira capital do país a fechar no dia 17, se não me engano, 16 de março do ano passado. E imediatamente eu pedi à Secretaria de Saúde que trouxesse
infectologistas do mais alto nível, que nós temos melhor, nós sabemos aqui o que é o berço, né, da medicina, que é o FMG, que nós temos entre os 3 membros o professor titular de infectologia da UFMG, e nós tínhamos 2 caminhos a seguir, né? Eu sempre disse isso há um ano atrás, que nós estávamos numa guerra. Só que é uma guerra que eu brinco o seguinte: você estiver na sala da sua casa e tiver um tiroteio, uma agência bancária em frente à sua casa, e tiver um tiroteio lá fora, real, com bala de verdade, que mata igual a pandemia, você espera o tiroteio acabar para sair de casa ou sai no meio do tiroteio? Então, eu fazia essa analogia há um ano atrás. E quero também deixar aqui, né, modéstia à parte, que entre as capitais, Belo Horizonte é a cidade com a menor morte por cada 100 mil habitantes, e entre as grandes cidades também é o menor número de mortes a cada 100 mil habitantes, né? Com cidades de mais de 1 milhão de habitantes, sendo que Belo Horizonte nós temos hoje quase 3 milhões de habitantes. Então, a tomada foi simples, a tomada foi pela ciência e não pelo achismo, né? Então, na Prefeitura de Belo Horizonte, o prefeito não acha, o secretário de Planejamento não acha, o da Fazenda não acha, e o comitê é feito com o prefeito, com o secretário de Saúde, com 3 infectologistas. E nós criamos uma metodologia própria. Aliás, se a resposta estiver longa, você pode me interromper. Eu tenho uma pergunta, mas queria saber da metodologia. Uma metodologia própria, que são o que a gente chama aqui de 3 velocímetros. Ou seja, o R0, que é a taxa de contaminação. Nós temos aqui ocupação de leitos e ocupações de UTIs. E dentro desse critério, nós estamos seguindo há 1 ano e 2 meses. E se tivermos que ficar fechado, como ficamos durante 1 ano desculpa, 1 ano, 45 dias, 50 dias, são os números que mandam, né? Nós sabemos, eu não sabia, eu fiquei sabendo agora, que a virologia, a infectologia anda com a estatística, anda com a matemática. Então, isso nos deu uma segurança, junto com o corpo técnico de economistas, que também está provado junto a todas as faculdades, aos acadêmicos da área de economia, de quem se preservou mais, isso desde a gripe espanhola, né? E saiu melhor na economia depois. E é isso que nós esperamos. Perfeito. O que você me perguntou, não foi? Foi isso. Tenho mais uma pergunta sobre o seu ponto que você acabou de trazer. Você falou um pouco, prefeito, sobre o fato de que foi uma das primeiras cidades a fechar ano passado, né, quando a crise estava começando. E eu queria saber um pouco qual a sua avaliação, olhando para trás desse momento. A gente tinha muita pouca informação naquela época, e agora que a gente tem muito mais, ainda é difícil tomar esse tipo de decisão, né? Você teria feito alguma coisa diferente? Você acha que foi o precipitado? Ou não, acredito que tarde não foi, né? Porque foi bastante cedo. Você teria feito algo diferente com base no que a gente sabe hoje sobre a pandemia em março de 2020? Ou você acredita que foi a melhor decisão mesmo naquela época? Eu vou te devolver uma pergunta. Será que a gente já sabe mais? Será que nós não estamos num 10º de sabedoria e essa é apenas a segunda de 10 fases? Então, nós fizemos naquela época o que era para ser feito naquela fase. Fizemos agora o que está sendo feito. Nós não sabemos mais, não. Nós sabemos é o que tem. O que nós temos é isso aí, né? Isso é o que nós temos. Então, nós estamos trabalhando com o que a gente tem. Então, eu faria tudo de novo, e tanto que faria, que eu costumo dizer o seguinte: você planeja, né? Quem já leu sobre guerra
sabe que existe um planejamento da guerra, infelizmente. Mas você vai mudando de estratégia de acordo com que a guerra vai se movendo, né? Se você for seguir um planejamento único, você tem uma metodologia única, né? Então, Hitler sempre quis tomar a Europa, ponto. Mas ele mudou de estratégias várias vezes, né? Talvez no dia D eles não queriam jogar bonequinhos para enganar. Aquilo é uma mudança de estratégia, mas eles queriam tomar a Normandia e invadir a Europa. Então, a questão é de estratégia. Então, nós podemos mudar de estratégias, mas de princípios e números nós não vamos mudar. Perfeito. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta. Vi que o prefeito Edinho se juntou a nós também. Prefeito, obrigado pela presença. E falando aí de... Tudo bem? Consegue nos ouvir? Para a gente fazer um teste assim. Tudo bem? Estou ouvindo bem vocês. Tá ótimo, maravilha. Que ótimo, obrigado pela presença, prefeito. Estávamos aqui falando de diferentes estratégias e aprendizados, ou não tanto aprendizado, né, com a provocação do prefeito Calil nos últimos 12 meses. E queria, primeiro, né, brevemente, só explicar que a gente está fazendo a condução dessa conversa até às 5 horas, toda baseada nas perguntas que as pessoas fizeram, né, nos formulários de inscrição para esse evento. Eu estou aqui basicamente agrupando elas e fazendo para vocês, para a gente conseguir ter uma troca de experiências rica aqui entre os presentes, inclusive muitos deles gestores públicos como vocês que estão, né, decidindo o que fazer em suas respectivas cidades. E aí, falando de estratégias, queria fazer uma pergunta para você agora, prefeito Edinho, sobre a estratégia que Araraquara adotou de lockdown, inclusive com esse nome, em um momento em que outras cidades vizinhas não estavam adotando isso, e, na verdade, poucos lugares do Brasil estavam falando dessa forma sobre as medidas de restrição, né? Queria que você contasse para a gente, sendo bem concreto aqui, como foi o dia que você disse, não, beleza, isso daqui é o que a gente vai ter que fazer. Você já falou em alguns momentos que não foi uma escolha, né? Que foi uma imposição, porque lockdown não se escolhe, se impõe. Como que foram essas 24 horas antes de você perceber que isso era uma imposição e tomar essa decisão? Primeiro, João, minha saudação a você, a todos os participantes, um grande abraço ao meu amigo Alexandre Calil, de tanto tempo, né? E essa vida é interessante porque eu tenho um carinho muito grande pelo Calil, respeito imenso, e faz tanto tempo que eu não vejo o Calil, vou encontrar ele aqui discutindo pandemia, né? Como que é essas contradições da vida. Mas, Calil, parabéns aí por todo o seu trabalho, parabéns por tudo que você tem feito pela nossa querida BH e se tornou uma referência para todos nós do Brasil. Olha, João, como eu já disse anteriormente, a decisão de você restringir ou você impor medidas restritivas é uma construção, ela não é um fato, né? É um processo, esse processo vai sendo definido ao longo do tempo. Nós, como eu já disse em outras oportunidades, tivemos um 2020 muito positivo no enfrentamento à pandemia. Araraquara foi a menor letalidade do estado de São Paulo e a terceira menor do Brasil, mas quando foi no final de janeiro, nós tivemos um crescimento absurdo da doença na cidade, detectamos aqui a cepa de Manaus, né, a variante brasileira do coronavírus, e aquilo que eu digo, o lockdown ele se impôs. Nós adotamos por uma semana as medidas restritivas equivalentes à fase vermelha do Plano São Paulo. A contaminação não caiu, nós temos aqui um comitê científico que dialoga conosco sobre a pandemia desde março, final de março, começo de abril de 2020. Agregamos a esse comitê científico profissionais da Organização Mundial de Saúde, da OPAS, que estiveram em Manaus, pesquisadores da Faculdade de Saúde Pública da USP, o IMT, a Unesp, que tem nos ajudado muito, que, para quem não é de São Paulo, a Unesp é a grande universidade pública do interior de São Paulo, e ouvindo todos, a decisão foi sendo construída que nós não tínhamos outro caminho, ou parávamos tudo,
Depois é que a imprensa identificou como lockdown, porque na prática nós fizemos o quê? Paramos o transporte público porque gerava aglomeração. Fechamos supermercados porque se criou, e é da nossa tradição, da tradição brasileira, que as famílias irem ao mercado é quase que uma atividade de lazer. Então, vai o pai, vai a mãe, vai o filho, vai a filha. Os profissionais de saúde achavam, olha, tem que fechar supermercado. Fechamos por 6 dias, depois reabrimos para não gerar desabastecimento. Então, João, é um processo angustiante, porque qual era a avaliação que se fazia? Que nós poderíamos dobrar o número de leitos em Araraquara, que com aquela curva de contaminação, infelizmente, nós não daríamos conta e entraríamos em colapso do sistema de saúde. Colapso do sistema de saúde, isso, João, eu fiquei pelo menos 3, 4 noites sem dormir. É você saber que você tem pacientes aguardando leitos e você não tem leitos para ofertar. Isso é angustiante. E eu, todos os dias, conversava com a secretária da Saúde para saber quantos leitos nós demandávamos. E nós íamos no hospital de campanha, numa unidade de suporte que nós abrimos aqui de leitos de enfermaria, e abríamos leitos, corríamos atrás, contratávamos equipe de saúde, chegava no final do dia, eu ligava para a secretária de saúde, era como se praticamente nós não tivéssemos aberto nenhum leito. Então, isso é angustiante. Você começa a ficar com, no meu caso, né? Imagina o Calil, que é uma cidade com muito mais contradições sociais do que Araraquara. Nós ficávamos todos os dias angustiados para que nenhum paciente morresse sem atendimento médico. Isso era torturante, porque nós não queríamos que as pessoas morressem sem atendimento médico. Nós melhoramos a estrutura das unidades de acolhimento, colocamos respiradores, mas, enfim, diante de um quadro como esse, você não tem outra saída a não ser tomar as medidas que nós tomamos para que nós pudéssemos fazer cair a contaminação. Porque essa é a nossa meta. Se caísse a contaminação, nós sabíamos que a pressão sobre os leitos iria diminuir, as internações também seriam mais tranquilas, nós não teríamos tantos pacientes demandando UTI e, por consequência, os óbitos também cairiam. Então, o lockdown se impõe num processo, e você vai construindo opinião até você chegar num dia que você fala, não tem como, vamos fechar a cidade. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta exatamente sobre isso e depois queria passar a palavra também para o prefeito Calil. Você falou um pouco sobre fechamento do supermercado e como isso é uma atividade de lazer, né, no Brasil, e em outras, né, atividades econômicas, outros setores econômicos foram muito afetados. Então, 2 perguntas que eu queria te fazer sobre comunicação e articulação. Uma com o setor privado em geral e a outra com órgãos de controle, né? A gente sabe também que a gente teve, se não me engano, foi o MP que questionou o fechamento dos supermercados, por exemplo, e imagino que a própria decisão, os empresários, né, o setor mais afetado tenha reagido de forma muito dura, especialmente porque foi uma das primeiras vezes que isso aconteceu no Brasil, se eu não estou enganado. Como foi esse diálogo seu com o setor econômico e com órgãos de controle, se houve tempo para isso, antes e durante a fase mais crítica do lockdown? Nós tomamos por hábito aqui, reunimos os setores econômicos desde 2020, então não é algo que aconteceu agora. Nós mantemos constantemente um diálogo com os setores econômicos do município, como com os sindicatos dos trabalhadores também. Cada vez que nós mudamos decreto, que regulamentamos decreto do governo do Estado, nós chamamos esses setores para o diálogo. Então, e nós divulgamos aqui o nosso boletim, ele é diário sobre a pandemia. Então, todos os dias nós vamos para a imprensa e divulgamos número de contaminados, de novos contaminados, ocupação de leitos, óbitos, perfil dos óbitos, claro, omitindo a identificação. Então, quando nós precisamos tomar as medidas mais duras, de fato, a cidade sabia que essas medidas precisariam ser tomadas e os setores econômicos também. Quando nós falamos de fechar supermercados, eu conversei com a Associação dos Supermercadistas da cidade, eles têm uma entidade estadual, uma entidade nacional, conversei com a FEBRABAN,
dizendo, nós vamos fechar bancos, não tem como. Então, eu não me furto ao diálogo. E, claro, e falei para os mercadistas, o Ministério Público chamou uma audiência contra o fechamento dos supermercados. Eu falei foi uma promotora que presidiu a audiência, eu falei, olha, nós precisamos, nesse momento, para que caia a curva de contaminação. Quando nós tivemos monitoramento, né? Porque nós monitoramos muito, porque a classe média, o delivery estava aberto, nunca fechamos o delivery. A classe média, que usa melhor sistema delivery, aplicativos, nós tínhamos certeza que eles iam continuar comprando. É que a rede de supermercados também não se preparou e não fez uma melhoria da sua infraestrutura de entrega, né? Mas nós falamos para o Ministério Público, os setores populares nós vamos monitorando nos bairros, nós criamos uma rede de solidariedade, né, onde as pessoas faziam doações e também as famílias requisitavam alimentos. Quando essa requisição começar a crescer, nós abrimos supermercados, nós não queremos que as famílias desabasteçam. E a estrutura de participação popular, Araraquara, nós utilizamos o orçamento participativo, então nós temos uma rede de lideranças nos bairros. Enfim, isso funcionou muito para monitorarmos se tinha alguma tensão de desabastecimento. Quando nós falamos, não, olha, as famílias estão começando a ficar desabastecidas, é a coisa de começa a ruído no bairro, emprestando alimentos, correndo atrás de entidades, nós liberamos supermercados. Então, não foi uma medida tomada sem monitoramento, mas nós falamos isso para o Ministério Público, enfim, não teve nenhuma ação, ninguém entrou com ação para a reabertura de supermercados, nada disso. Então, foi muito combinado, pactuado, sem conflitos, não. Sem contradições? Claro que não, mas com muito espaço de diálogo para que nós pudéssemos conduzir esse processo. Nós tivemos aqui várias ações de empresas contra o fechamento. Um juiz substituto aqui deu 2 ações contra a prefeitura, mas em menos de 24 horas nós revertemos no Tribunal de Justiça. Então, do ponto de vista, por isso que eu tenho dito, né, a maioria, né, majoritariamente a cidade nos apoiou. Teve contradições, sim, os negacionistas fizeram atos, vieram para frente da prefeitura, mas digo que foram setores minoritários se nós pensarmos a cidade como um todo. Interessante. Muito interessante essa relativa congruência, né, que houve pelo menos entre a maior parte dos habitantes. Queria fazer uma pergunta que a gente já tinha selecionado ela no formulário, mas o Elger fez uma pergunta bem parecida aqui também, sobre a relação entre município e governo estadual. E aí queria que o prefeito Calil começasse a responder sobre essa, sabendo que a gente tem aqui 2 casos muito diferentes, né? Porque a gente está falando, de um lado, de uma capital, então certamente, né, o governo do estado tem uma atenção específica só por ser uma capital, enquanto Araraquara, como o prefeito Edinho comentou, né, foi além do que estava estipulado no Plano São Paulo naquele momento. Eu queria saber do prefeito Calil como é essa interlocução entre o que está fazendo o governo de Minas e o que faz Belo Horizonte desde o começo da pandemia e, em especial, agora nas medidas mais recentes que vocês têm tomado. Olha, João, primeiro eu também vou cumprimentar o Edinho, né? Quem deixa um grande abraço do meu filho João Luiz, que foi o companheiro dele lá do time da Ferroviária. Enfim, não houve. Aqui em Belo Horizonte não houve, até porque um alinhamento de quase negacionismo e de simplesmente ondas e sem nenhum aporte, a não ser o que veio do governo federal para todos nós, né? para todo o Brasil, e, graças a Deus, a robustez da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu também fiz, foram as palavras do prefeito de Araraquara, do Edinho, aí a mesma coisa. Primeiro que nosso protocolo ele é completamente independente do protocolo da Prefeitura do governo de Minas, desculpe. O governo de Minas já abriu desde domingo.
Nós começaremos a abertura gradativa depois que nossos números caíram de 97 para 80, uma reabertura gradual e lenta a partir de quinta-feira. E não há nenhuma interferência, nenhuma nada igual ao que faz o Estado de Minas Gerais com o que faz a Prefeitura de Belo Horizonte. Não há nenhuma... Porque nós temos que lembrar o seguinte, eu não sei o caso de São Paulo, sinceramente, mas no caso de Belo Horizonte, nós marcamos com, hoje, o número que da minha coletiva de ontem, foram 3.500.000 cestas básicas ininterruptamente dadas durante toda a pandemia, né? Nós distribuímos 600.000 kits de higiene para uma população mais carente ininterruptamente durante toda a pandemia. É o que eu disse, Belo Horizonte é uma cidade que tem características completamente diferentes, né, por ser uma cidade de quase 3 milhões de habitantes. E pior, eu não poderia fazer, e eu acho que essa palavra é um pouco para a metrópole, ela não corresponde à realidade, um lockdown. Nós temos aqui dezenas de hospitais, nós temos aqui 176 centros de saúde, nós temos aqui 10 UPAs. Então, nosso fluxo de transporte público, ele de forma nenhuma ele pode parar, porque eu travo tanto o profissional de saúde chegar no seu lugar de trabalho como o doente, né? Principalmente aquele mais carente. Então, são realidades diferentes, mas eu invejo muito. E outra coisa, é ilegal. Numa cidade igual Belo Horizonte, eu estou proibido. O ônibus de Contagem, que é uma cidade aqui, todas fronteiriças, de Betim, de Birité, cidades que formam a região metropolitana, eu não tenho autoridade para proibi-las de entrar na minha cidade. Eu dificultava mesmo o máximo, né, com barreiras sanitárias, para você falar assim, mas adiantava alguma coisa? E adianta alguma coisa? Eu falo, não, eu criava um congestionamento tamanho que o cara falava assim, não vou para Belo Horizonte, não, porque é muito ruim entrar lá, está demorando 1 hora para entrar naquela cidade. Desestimula. Então, você vai fazendo, dentro da realidade, a verdade. Isso é a verdade. Que nós chegamos a pegar doentes dentro de ônibus, dentro dos próprios ônibus que vinham de Confins. Agora, o que faltou na coordenação nacional, desse negacionismo que o prefeito acabou de falar, é exatamente isso. Se fecha uma cidade, se você consegue fechar uma cidade e deixar um transporte metropolitano único, certo, sem aeroportos, né? Sem ônibus intermunicipais, sem ônibus interestaduais. Isso é um lockdown. Porque qual a autoridade que eu tenho hoje para parar um automóvel dentro da cidade do tamanho de Belo Horizonte, como acho também que o Edinho não teria, falar para onde você está indo, meu amigo? O cara vai me responder, não é da sua conta, né? Simplesmente não é da sua conta para onde eu estou indo. Mas se você tiver uma ordem do Congresso, do Senado, do presidente da República, que não pode transitar como foi no mundo inteiro, né? Nós teríamos aqui no Brasil um número escandalosamente menor de mortos. Então, quando se fala em coordenação nacional, nós não vamos falar só da vacina tartaruga, nós vamos falar do mau exemplo, nós vamos falar de um monte de coisa que aconteceu. E veja bem que eu não sou do partido do Edinho, hein? Nós temos simplesmente semelhanças futebolísticas. Ele defende o time dele e o meu. Mas, futebol une, né? Futebol une, né? Mas eu não pertenço, nunca pertenci, mas o negacionismo ele salta aos olhos, ele foi
houve um prejuízo muito grande para o país, houve essa falta que o governo fez. Quer dizer, não, nós estamos colocando um cara muito bom aqui, mas olha, só entende de logística. E a vacina vai para o Amapá, em vez de para o Amazonas? Você imagina que não entende. Né? Porque eu tenho um médico na minha família e 3 noras. Mentira, 2 noras. Então, dos meus 6, 3 são médicos. Não é 3. Hã? Você me lembrou uma frase que a gente ouviu recentemente, prefeito, aqui na Impulso, apoiando uma outra cidade, não era nem Belo Horizonte nem Araraquara, que o prefeito era uma cidade pequena, na verdade, menos de 100 mil habitantes, e a gente estava discutindo comunicação para a população relacionada à gravidade da pandemia, né, e como tentar fazer as pessoas tomarem o maior cuidado possível. E o prefeito falou uma coisa que me chamou muita atenção, que ele disse, olha, eu estou tentando fazer um monte de ações de comunicação, mas eu sou só um prefeitozinho perto do presidente da República. Querendo dizer, quando eu posso falar A, B e C aqui na comunicação municipal, é muito difícil se não tiver um alinhamento federal e inclusive estadual, né? E eu queria saber de forma bem pragmática de vocês, começando com o senhor, prefeito Khalil, depois com o Edinho, se vocês tiveram momentos em que pensaram, não sei se a população vai seguir as recomendações e entender o que a gente está fazendo por conta dessas diferentes narrativas, né? Então, por exemplo, o senhor Khalil falou da diferença entre o governo de Minas e o que foi feito na cidade, e o fato de que agora mesmo, né, existe uma regra em vigor para o estado e outra para a capital. Você chegou a ter algum receio das pessoas não aderirem mesmo por ver essa divergência acontecendo? Alguma preocupação em relação à fiscalização, por exemplo, e como garantir que de fato seja cumprido? Como é que foi essa questão de garantir o enforcement, né, chamado das regras? Primeiro, nós temos uma guarda municipal robusta, temos a vigilância sanitária e a fiscalização da política urbana. E segundo, que nós temos uma grande colaboração da Polícia Militar de Minas Gerais, inclusive com o comando específico da capital, chama Comando da Polícia da Capital, da Polícia Militar, né? Isso faz parte da Constituição de Minas. Então, nós temos polícia militar dentro de Belo Horizonte. Então, isso aí eu não tive problema e eu seria muito ingrato. Mas ela é independente do governo, porque, como andam dizendo muito aí, polícia não é de governo, é de Estado, né? Principalmente a polícia militar. Então, eu acho que o Edinho tocou num ponto muito sensível, é o diálogo, é chamar todo mundo, não ficam satisfeitos, nós sabemos disso. Então, é praticamente uma comunicação, a gente tenta explicar ao máximo, mas eu volto a dizer, conversando, avisando, como nós demos a coletiva ontem, que nós estamos abrindo a partir de quinta-feira, lentamente, muito lentamente, porque nós não sabemos o que vai acontecer e não temos o menor constrangimento. Né? Primeiro, nós temos uma grande certeza, e vou deixar isso muito claro, que não existe remédio sem ser vacina e lockdown, que não é lockdown, fechamento da cidade. Domingo, por exemplo, o Edinho fechou por uma semana. Aqui, domingo, não funciona nada na cidade, sem ser posto de saúde, hospital, UPA e farmácia. Mais nada. Nada. Então, isso vai continuar. Certo. Mas são cidades diferentes, mas com pontos de vista iguais e com, apesar da diferença de 270 mil habitantes, ou 280 para 3 milhões, as dificuldades são iguais, são só proporcionalmente diferentes. Certo. Interessante. Eu queria... parece, então, que... Uma preocupação que a gente ouviu, na verdade, em conversas reais recentes, eram prefeitos, às vezes até governadores, falando, obviamente, em caráter reservado, de como se comportariam, né, as forças de fiscalização aí, em caso de medidas muito mais duras. Então, é muito interessante ouvir de vocês que a comunicação parece ser essencial, né? Talvez você apostar 100% na multa, no convencer na marra, pode nem funcionar muito bem. Eu queria saber do prefeito Edinho, como vocês pensaram, a partir do momento que decidiram, vamos ter um período aí que no final foi de 10 dias, né, de lockdown mais rígido mesmo, realmente bem rígido,
como vocês pensaram essas duas faces, né, essas duas formas de atuar? A comunicação, que você já comentou um pouquinho, e do outro lado, a fiscalização. Como garantir que, de fato, isso ia acontecer de fato? Quais eram as medidas que vocês pensaram e quais delas foram implementadas de fato? É que eu penso que o processo de convencimento, ele é muito mais eficiente do que qualquer processo de fiscalização. Eu tenho aqui, em todas as oportunidades que eu converso com a imprensa local, eu tenho dito que a prefeitura não consegue colocar um fiscal, um guarda municipal, Certo. ou uma viatura da polícia em cada residência da cidade de Araraquara, né? E nós sabemos hoje que onde a doença mais se prolifera pelo rastreamento da vigilância epidemiológica, acredito que em Belo Horizonte não seja diferente, são nas festas de família, nas aglomerações dentro das residências, muitas vezes nas chácaras que se alugam, né, fora do perímetro urbano e aglomeram. Enfim, essas ainda a gente consegue, de alguma forma, quando recebe denúncia, fiscalizar. Então, eu tenho insistido muito e tenho falado isso o tempo todo, que o principal fiscal é a consciência, não há como. Se as pessoas não tiverem conscientização, não tiverem um processo de conscientização, não tiverem consciência do momento que nós estamos vivendo, é muito difícil você fiscalizar o tempo todo. Você exerce o poder de polícia. O poder de polícia, o que é? É quando as pessoas afrontam a regulamentação, o decreto, né, e afrontam visivelmente. Mas para que as restrições sejam efetivas, para que você possa, lá no final, derrubar a contaminação, nós temos que estar, né, de forma simbólica aqui, o que eu vou dizer, você tem que estar dentro da cabeça das pessoas, não tem jeito, né? As ideias, aquilo que você está defendendo como medida, como bem disse o Calil, né? Ou você tem vacinação em massa ou você tem isolamento. Então, se você não tem vacinação em massa, a única medida que você pode adotar é o isolamento. Então, essa concepção, esse conceito, ele tem que estar dentro da cabeça das pessoas, é um processo de conscientização. O que eu digo que aqui, eu não conheço de forma tão detalhada o processo de BH, mas conhecendo o Calil, com certeza ele é um comunicador nato, ele deve conversar com a cidade o tempo todo. Aqui, essa sistemática que nós criamos, né, essa institucionalização dos instrumentos de divulgação da pandemia tem nos ajudado muito. Então, hoje, a cidade de Araraquara inteira sabe quantos testes positivados nós tivemos ontem, a cidade inteira sabe qual é a ocupação de leitos, nós divulgamos quantos leitos são ocupados pela população local, quantos leitos são ocupados pela região, até nós estamos atendendo aqui pacientes de outros estados, né? As pessoas sabem quantos óbitos nós tivemos, quantos estabelecimentos, nós estamos testando aqui estabelecimentos industriais, comerciais, de serviços, igrejas, nós começamos, né, semana passada de forma piloto, essa semana já respaldado no decreto que nós publicamos, que entrou em vigor a partir de ontem. Então, a cidade sabe exatamente quantos contaminados nós achamos nos segmentos econômicos, na barreira sanitária, quantos contaminados nós pegamos circulando pela cidade. Então, isso nós fazemos desde abril de 2020. Então, nós institucionalizamos uma forma de divulgação de todos os dados da pandemia, que quando precisou tomar medidas duras, restritivas, eu não precisava explicar por quê. Olha, por isso. Ou seja, a cidade já sabia. Tanto é que agora, no decreto que nós instituímos a partir de ontem, lá está bem claro, se a cidade chegar a 30%
de contaminados nas amostras coletadas diariamente, e nós colocamos que o piso do piso do piso, claro que Araraquara testa muito mais que isso, é 0,1 da população. Se nós batermos por 3 dias consecutivos 30%, a cidade já sabe que nós estamos divulgando. Nós vamos provocar o lockdown novamente. Então, é como se você institucionalizasse um pacto. É um pacto social. Olha, se todos fizerem a sua parte, né, a cidade vai continuar funcionando. Se nós corremos o risco de perdermos o controle da doença, tivermos um crescimento importante da contaminação, que isso colocar em risco o sistema de saúde, nós vamos parar a cidade novamente. Então, eu penso que isso é importante. Agora, multamos? Claro que multamos, é exercício do poder de polícia, a prefeitura não pode abrir mão disso. Mas, repito, a prefeitura não consegue estar nos locais que, muitas vezes, pelo rastreamento que nós fazemos, os locais que mais se contaminam, que é dentro das residências, nas famosas confraternizações familiares nos finais de semana. É aí que, efetivamente, inclusive com as catástrofes que nós temos notado aqui, de 3, 4 membros da família indo a óbito. É um absurdo. Essa descrição, prefeito, que você trouxe, traz à mente uma pergunta que a gente recebeu no formulário de inscrição, e também agora a Ana Mendonça mandou aqui no chat também, que tem a ver sobre a dificuldade de você tomar ações baseadas cientificamente em um momento em que existe o que vocês dois já mencionaram, chamaram de discurso negacionista. Eu queria ouvir um pouquinho mais de vocês sobre como foi essa comunicação mesmo com as pessoas, aí começando com o prefeito Kalil, de tentar levar coisas, achados, conhecimentos que a academia estava produzindo para a comunicação política e com a população como um todo. E só aproveitando, a gente tem, por exemplo, aqui alguns acadêmicos presentes, né? A Lorena, aqui da USP, o Paulo, que ajudou a gente, Paulo da Silva, que ajudou a gente a chegar no número do Abril pela Vida de 22 mil vidas que poderiam ser poupadas aí, né, com um lockdown mais rígido se feito a nível nacional. E a gente discutiu com eles e com outros a todo momento aqui na Impulso como é difícil, às vezes, você ter até um consenso técnico, mas levar isso para a política pública e para o dia a dia em cidades e estados brasileiros é super difícil. Então, eu queria ouvir um pouquinho do prefeito Kalil, como foi essa interlocução com o conhecimento científico, com a academia, talvez com a própria universidade em Minas mesmo, na formulação e decisão de política pública que você tomou no último ano aí de pandemia. Olha, João, ontem nós tivemos uma reunião com... Mentira, foi quarta-feira da semana passada. E nesse grupo de infectologistas, além do chefe da epidemiologia da UFMG, nós temos 2 que trabalham além de hospital do SUS, obviamente, em hospitais particulares. E ontem nós convocamos uma entrevista para essa abertura gradativa, pelos números, pelo R0, já está bem abaixo de 1, por tudo que aconteceu, exatamente pelo que o Edinho falou. Né? Nós vamos chamar isso, então, de lockdown, que foi de 42 dias. Então, nós tivemos um caso no hospital aqui em Belo Horizonte, chamado Madre Teresa, de 5 contaminados da mesma família. 5. E eu disse numa coletiva, quando fechei a cidade há 40 dias atrás, a classe média alta e a classe média achou que aquele cartãozinho de plano de saúde era vacina. E eu avisei que aquilo não era vacina. E os primeiros hospitais, que não são poucos, em Belo Horizonte, foram os privados a entrar, né? Porque a elite estúpida brasileira, né? que eu fazia parte até conhecer a pobreza, só conheci na campanha eleitoral, porque eu achava que doar para Médicos Sem Fronteira eu estava fazendo a minha parte, né? Como essa elite estúpida acha que nada vai acontecer com ela, ou acha que vão tirar alguém de um leito de CTI porque ele tem 1 bilhão, né, numa conta.
Então, nós tivemos, inclusive, que socorrer e de acolher esse pessoal mais descuidado, que não conhece a falta de leito, que não conhece o lixo do atendimento, do melhor sistema de saúde do mundo, o maior sistema de vacinação do mundo, e que foi subdimensionado, infelizmente, tá certo? Pela estupidez, pela falta de ciência, pela ignorância e, principalmente, pela covardia política que se deu no Brasil, aonde pressão, como disse o Edinho, todos nós sofremos. Eu sofri, ele sofreu na porta da prefeitura, que é muito agradável perto do que eu sofri. Eu sofri de segunda a sexta-feira, na porta da minha casa, 1h40 de buzina, todos os dias. E como eu disse na entrevista coletiva que dei há um tempo atrás, quem tem medo de buzina é cachorro distraído no meio de rua. Entendeu? Então, faltou isso tudo. Eu tenho esse estilo de falar, eu sei que o Edinho sofreu a mesma coisa. Agora, você tem que simplesmente fazer o seguinte: eu tomei uma decisão. E, no meio dessa decisão, fui eleito com quase 64% de voto no primeiro turno. Então, não é possível que o povo... existe uma coisa que eu falo e vou repetir para o Brasil inteiro. Pobre é pobre. Pobre não é burro. Burro é burro. E eu conheço muito cara rico. Se o pai não fosse rico, ele ia morrer varrendo qualquer coisa. Uma pergunta sobre isso, prefeito. Você acabou de mencionar a questão da reeleição em meio a decisões de restrição bastante rígidas para a população, né? E tem uma pergunta aqui do Vinícius, e várias similares apareceram no formulário, sobre que conselhos vocês dariam para outros gestores públicos que estão dialogando com setores econômicos das cidades e que estão fortemente contra, né, esse tipo de medida, inclusive porque elas têm o cálculo, eu imagino, é um cálculo inclusive político, né? Então, quando você traz que houve uma reeleição, por mais que eu tenha tomado essas medidas, eu entendo que vocês estão fazendo, ambos, no caso aqui, fizeram uma decisão de continuar com essas medidas e ir adiante com elas, apesar do custo político de uma parte que uma parte da população percebe em relação a elas. O que vocês dariam de conselho para outros gestores que, até o momento, entenderam que a pressão política desses setores foi mais forte do que a do resto da população, né? Porque não tomaram decisões tão incisivas até aqui? Vamos começar com o Edinho, por favor. Tá bom. E aí depois para o senhor. Olha, é claro que a questão eleitoral seria... Eu não seria honesto e também seria hipocrisia da minha parte dizer que a questão eleitoral não pesa e não pesou em 2020. Uhum. Quando eu percebi a dimensão da pandemia, eu fiz uma reunião de forma muito tranquila também. Era até então a terceira vez que eu era prefeito de Araraquara, agora é a quarta. Eu fiz uma reunião muito tranquila com a minha equipe e disse o seguinte: olha, eu tomei a decisão, também sem nenhum conflito, uma decisão muito tranquila comigo, que eu não iria carregar na minha biografia uma pilha de caixões. Que, portanto, eu iria tomar as medidas necessárias no enfrentamento à pandemia. E falei para a equipe, olha, vamos medir, vamos fazer pesquisas. Se nós chegarmos aí no meio do ano e o desgaste das medidas que eu for tomar for grande, o partido escolhe um outro candidato, uma outra candidata, e eu fico para defender o governo no enfrentamento à pandemia. Mas falei, isso não é nenhum drama, não, porque eu tinha convicção. Falei, olha, eu tenho noção do momento histórico que nós estamos vivendo. Nós estamos diante, eu já sabia, tinha tranquilidade, tranquilidade nessa leitura, não tranquilidade na situação toda. Eu tinha clareza que seria a maior
tragédia da nossa história, como de fato foi e tem sido. É a maior tragédia humanitária da história do Brasil. Então, naquele momento, se eu tivesse de declinar da minha candidatura à reeleição, porque o desgaste foi muito grande, eu não teria nenhuma dúvida que iria declinar, mas eu não ia carregar na minha história de vida, de militante político, tudo que eu construí, eu não iria carregar sendo o responsável, o prefeito responsável pelas mortes de pessoas que eu poderia ter evitado. Então, esse diálogo eu fiz, eu sei que não é simples, eu não estou aqui minimizando um fato que ele é pesado. Para nossa, não é sorte, né? Mas nós colhemos os frutos do que nós fizemos aqui. O enfrentamento à pandemia para nós acabou virando ganho eleitoral. Né? Nós medimos antes das convenções e nós medimos, fizemos pesquisa. O quadro era muito favorável e monitoramos durante todo o processo eleitoral a aprovação, as medidas que o governo tomou no enfrentamento à pandemia eram altíssimas. Tanto é que a nossa secretária da Saúde, que é quem lidera o processo, nós fizemos pesquisa, ela só perdia em popularidade para mim. Ela era a segunda figura pública mais aprovada do município. Então, mostra também que às vezes, viu, João, se você me permite, viu, Calil, às vezes a gente fica muito nessa coisa do calor das redes sociais. E como eu falei, os negacionistas vieram aqui para a porta da prefeitura, ficaram uma tarde inteira aqui tentando me atrapalhar a trabalhar. Mas se você pensar, o tanto de gente tinha aqui na porta da prefeitura, para o número total de habitantes, a gente não pode... E as redes sociais é muito isso, né? Você pega as estruturas que tem aí de ataque às redes sociais, e teve um momento aqui da pandemia, quando a Araraquara começou a se tornar notícia nacional por conta do lockdown, nós sabíamos que identificamos os famosos robôs, a nossa estrutura de comunicação identificou. Então, não dá para a gente achar que um barulho em rede social, que muitas vezes a gente se move, significa efetivamente opinião pública, né? E digo mais, Calil, se você me permite, eu acho que é a história que vai julgar. Eu tenho dito isso aqui para todo mundo, eu não quero ser julgado pelo calor das opiniões de agora, pelo desespero do comerciante que, por falta de uma linha de crédito, que o Brasil é o único país do mundo, pelo menos das grandes potências emergentes, ou dos países ricos, se nós somarmos as grandes economias do planeta, o Brasil é o único país que não tem uma linha de crédito para os setores afetados pela pandemia. É inacreditável. Então, eu compreendo o comerciante que está em desespero, o comerciante que se deixa levar pelos negacionistas, o comerciante está tendo a energia a energia elétrica cortada por falta de pagamento da sua conta, o comerciante que está devendo para fornecedor, que está devendo para o funcionário. Ele é vítima também da pandemia. Na verdade, quem a história vai julgar não é esse comerciante que fez coro com o negacionismo, participou de mobilização. Vai julgar aquele que tinha poder efetivo para não só tomar medidas, celeridade na vacinação, porque eu já falei isso em outra oportunidade, não existe contradição entre economia e vida, isso é uma mentira. As grandes potências do planeta estão correndo para vacinar, para gerar estabilidade, para a economia voltar a crescer. O que gera instabilidade, o que retrai o crescimento econômico ou o que joga a economia em depressão é a instabilidade gerada pela pandemia.
As economias do planeta, os países que tiverem celeridade de vacinação, na vacinação, que tiverem estabilidade, o mínimo de estabilidade, estabilidade significa o quê? Governabilidade sobre a pandemia, governabilidade, nós não sabemos se ela vai passar, se no final do ano nós vamos ter superado esse momento difícil da nossa história, nós não sabemos o impacto das novas cepas, das mutações do vírus. O que nós sabemos é que hoje nós temos que vacinar para termos governabilidade sobre a pandemia, para termos estabilidade para a economia voltar a crescer, para os empregos voltarem. O Brasil não entende isso. O mundo está expandindo a base monetária e o Brasil está discutindo superávit primário e controle do gasto público, de coisa, eu já falei isso também, como se isso fosse impedir que o Brasil sofresse um processo inflacionário internacional. Ele pode seguir a cartilha de Chicago, que nem os americanos estão seguindo, e nós teremos inflação internacional porque os preços são definidos pelo valor das commodities, são preços internacionais. Então, eu não vou ficar magoado com o comerciante que veio na porta da prefeitura. Eu entendo ele não tem uma linha de crédito, ele não tem para onde ir. Né? O que eu penso é que falta uma política séria de enfrentamento à pandemia no Brasil. Seja na celeridade à vacinação, na assistência médica. Um governo que, quando viu Manaus, em dezembro, não deu comando para ampliação de leitos, não deu comando para as indústrias de fármacos produzirem insumos, não deu comando para as indústrias de produtoras de usina de oxigênio também aumentar a produção de oxigênio, as empresas envasadoras de cilindro de oxigênio. Ou seja, um governo que efetivamente se omitiu na assistência à saúde é o mesmo governo que se omite na quebradeira dos setores econômicos. Então, o negacionismo, ele é minoritário, eu não tenho dúvida nenhuma no Brasil, ele é minoritário. O que nós temos é uma parcela da nossa população em desespero. Mas quando você debate, quando você dialoga, eu tenho certeza absoluta, a imensa maioria da sociedade está na defesa da vida, portanto, apoia as iniciativas de controle à pandemia. E desculpa se eu me estendi. Não, essa provocação eu achei ela muito interessante, porque o nosso trabalho na Impulso com diversos prefeitos e governadores, em muitos casos, traz uma tensão enorme, do ponto de vista, inclusive, político-eleitoral, entre essas medidas e o custo político, né? Então, eu queria passar para o prefeito Calil, infelizmente, essa vai ter que ser a nossa última resposta em respeito ao tempo de todos aqui, com um exemplo que talvez seja o mais nítido. A gente está falando de uma capital brasileira, de um prefeito que acaba de ser reeleito em meio a decisões desse tipo de maior restrição, e queria primeiro entender um pouco sua posição sobre isso, prefeito, e um diagnóstico de se é verdade que o negacionismo é minoritário e que quem está buzinando na porta da sua casa não vai ser suficiente, né, para uma derrota eleitoral. Por que é tão difícil mais lugares do Brasil tomarem essa decisão do ponto de vista político? E queria passar a palavra para o senhor Calil, e aí a gente vai encerrar o nosso evento, por favor. Obrigado, prefeito. Bom, já que nós vamos encerrar, primeiro eu queria agradecer a todos, desculpe alguma coisa aí, um abraço ao Edinho, que Deus abençoe aí nessa dura missão, tá? E nós estamos devendo um encontro e nós vamos nos encontrar. O Edinho falou a coisa mais importante que eu disse aqui várias vezes. Eu tenho 62 anos, como te disse, vou vacinar amanhã aqui em Belo Horizonte, né? Eu não furei fila, vou ter que furar o braço só, e eu tenho medo, mas, de qualquer forma, é o cercadinho. Você não tem a dúvida que é um cercadinho que montaram na minha casa, e o Edinho tem toda a razão. Quem de nós não tem alguém muito perto? Quem de nós não pagou por esse negacionismo? Quem de nós não tem a plena consciência de que isso é uma estupidez histórica e que não adianta inaugurar obra e pensar em voto, porque placa cai, placa apodrece, placa eles tiram, trocam o nome de estádios, trocam o nome de viadutos,
mas não trocam a história, não trocam o que os livros vão contar. Eu tenho 62 anos, já fiz muita coisa certa e muita coisa errada na minha vida. Graças a Deus, nada muito grave, né? Mas todos nós aqui que estamos participando já fizemos. Agora, carregar caixões nas minhas costas, essa tira, porque eu não vou carregar definitivamente. Belo Horizonte não morreu uma pessoa por falta de atendimento. Uma cidade desse tamanho. E digo mais, queria aproveitar a sua audiência. Você falou que está gravando. Cuidado, porque agora nós vamos perder, não é pai, avô, tio, mas não. Nós vamos perder filhos, netos, sobrinhos e amigos. Você curte, sei que o programa é de 1 hora. Obrigado pela consideração, pelo convite. Deixo a todos aqui o meu abraço e peço, como todos, fiquem em casa, usem máscaras, porque nós ainda não conhecemos outro remédio. E se a população não ajudar, não tentem julgar nas costas dos gestores que estão passando pelo pior momento que esse país já passou. Muito obrigado. Obrigado você, prefeito. Para encerrar, então, queria ressaltar aqui alguns pontos em comum que apareceram na nossa última hora e deixar um convite para a semana que vem, que já dei um spoiler para quem estava aqui bem no horário. 5 pontos aqui que me parece que permearam o nosso debate. Vocês dois falaram muito sobre basear as medidas em evidências, né? Falaram de monitoramento diário da pandemia, literalmente tomar decisões hoje para o que vai valer amanhã. Diálogo constante com setores, diferentes setores da cidade, né? A gente forçou aí, fez várias perguntas sobre fiscalização, vocês dois falaram muito sobre menos fiscalização e mais sobre a importância de convencimento, né? E não menos na força e mais no convencimento. E isso tem muito a ver com o terceiro ponto, comunicação transparente. Falaram bastante sobre como vocês se esforçaram para fazer a população estar do lado de vocês, né? E acho que um dos pontos que eu achei mais assim surpreendentes, talvez, a provocação de que talvez mesmo do ponto de vista eleitoral, medidas mais rígidas não sejam necessariamente ruins, né? Porque quem faz mais barulho e buzina mais não é necessariamente a maioria. E por fim, acho que as palavras do Khalil sobre as 2 armas, né? Super importante essa fala, que a gente tem no momento 2 armas contra a pandemia, que são medidas de distanciamento e a vacina. Acho que é importante lembrar que essas é o que tem, né? O que são os dois recursos que a gente ainda tem por aqui. Então, com isso, eu queria caminhar a gente para o final. Lembrar que esse evento todo vai ser disponibilizado em vídeo e em texto. A gente vai fazer também um resumo deles para apreciação mais rápida aí do leitor. E que na semana que vem, daqui a exatamente uma semana, eu queria até pedir para a nossa equipe enviar o link aqui de inscrição. Pronto, já está no chat. A gente vai ter um evento de áudios muito parecidos com esse, mas na esfera estadual, com os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Flávio Dino, do Maranhão, para discutir o mesmo assunto, mas sob uma perspectiva agora dos governadores, inspirados pela excelente conversa que nós tivemos aqui. Foi muito bom, inclusive, o feedback que já tivemos aqui no chat, porque não é fácil ter uma discussão desse tipo com o nível que nós tivemos, né, mantendo a comunicação e o debate técnico e útil, espero eu, para os gestores públicos que nos acompanharam e demais pessoas interessadas, pesquisadores e tudo. Então, em nome da Impulso, queria agradecer muito o aceite. De novo, reforçar, com base no nosso trabalho, a gente sabe que esse foi talvez o ano mais difícil da vida de qualquer gestor público. Muito obrigado por terem tirado essa hora aí para conversar com a gente e de compartilhar um pouco das experiências de Araraquara e de Belo Horizonte que inspiram aí tanto outras cidades do Brasil. Obrigado pelo convite e pela presença de todo mundo que ficou com a gente até aqui. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigada, prefeitos. Vou encerrar aqui a gravação e fechar a nossa reunião. Obrigado a todo mundo pela presença.